A verdade é que muitas pessoas não fracassam por falta de talento, mas por insistirem no que as destrói. O que está roubando sua energia? O que está atrasando sua evolução? Se você deseja um 2025 de crescimento real, precisa aprender a eliminar certas coisas em silêncio, sem avisar ninguém, sem pedir permissão, apenas cortando o que não faz mais sentido. Os antigos estoicos ensinavam que o peso que você carrega determina a velocidade da sua jornada. Quem se prende a distrações, relações tóxicas e hábitos destrutivos se afunda cada vez mais. Mas quem corta o que não agrega, avança. Neste vídeo, você vai descobrir 14 coisas que precisam sair da sua vida agora. E a melhor parte: você não precisa avisar ninguém. Se você sente que está sempre cansado, sem foco, sobrecarregado ou sem motivação, este vídeo pode ser a resposta que você precisava. Comente abaixo. Qual dessas 14 coisas você já eliminou da sua vida? O que ainda precisa ser cortado? Vamos crescer juntos. Se inscreva no canal e ative o sininho para continuar aprendendo e fortalecendo sua mentalidade. 2025 será um ano diferente, mas só se você estiver pronto para agir. Número 1. Elimine a voz interna negativa. A voz interna crítica é uma das maiores barreiras para alcançarmos a verdadeira paz interior e o desenvolvimento pessoal. Segundo o estoicismo, não são os eventos externos que nos afetam, mas a maneira como interpretamos e reagimos a esses acontecimentos. A voz crítica interna, que insiste em apontar nossas falhas ou limitações, é apenas uma construção de nossas inseguranças, muitas vezes alimentada por experiências passadas. No entanto, os estoicos nos ensinam que temos o poder de silenciar essa voz e substituí-la por uma narrativa que nos fortalece, trazendo mais serenidade e clareza. O primeiro passo para eliminar esse diálogo interno negativo é reconhecer que somos os únicos responsáveis pelas nossas percepções. Marco Aurélio disse: se você está sofrendo por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua interpretação dela, e está ao seu alcance revogar a qualquer momento. A autocrítica não é mais do que uma interpretação distorcida de nossas habilidades e valores, criada pelo hábito de focar no negativo. Identificar quando essa voz aparece e qual é a sua origem é essencial. Pergunte a si mesmo: essa crítica é justa ou reflete apenas um medo irracional? Ao se responsabilizar por seus pensamentos, você começa a ter o controle de sua mente por meio de práticas deliberadas. Uma das formas de reverter esse processo é a prática diária de afirmações positivas que desafiem as crenças limitantes. Embora pareça uma prática simples, repetir frases como "eu sou capaz" ou "eu sou valioso" tem um impacto profundo no cérebro. Essas afirmações substituem pensamentos negativos por algo mais realista e encorajador. Epicteto afirmou que não sofremos pelos acontecimentos da vida, mas pelos julgamentos que fazemos sobre eles. E isso também se aplica a nós mesmos. Quando deixamos de permitir que essas dúvidas nos dominem, começamos a vivenciar uma transformação interna. Além disso, é fundamental criar um espaço mental para observar os pensamentos sem reagir automaticamente a eles. Os estoicos praticavam a atenção plena e a reflexão como ferramentas para o controle da mente. Não se agarre aos pensamentos negativos, apenas observe-os como se fosse um espectador de uma cena passageira. Esse distanciamento ajuda a entender que esses pensamentos não são verdades absolutas, mas construções temporárias da mente. Com o exercício constante de controle sobre nossa narrativa interna, fortalecemos nossa resiliência. Os estoicos valorizam a autodisciplina como uma virtude essencial para enfrentarmos a vida com dignidade e força. A mudança do diálogo interno não ocorre da noite para o dia, mas toda vez que você substitui uma crítica destrutiva
por uma afirmação edificante, está mais perto de se tornar a melhor versão de si mesmo. Epicteto ensinou que o que perturba o homem não são as coisas, mas as opiniões que ele tem sobre elas. Se você mudar suas opiniões sobre si mesmo, mudará o impacto que essas opiniões terão em sua vida. Quando a autocrítica é substituída pela autocompaixão e pelo reconhecimento de seu valor, sua confiança cresce, assim como sua capacidade de agir com clareza e propósito. A confiança que vem de uma mente positiva permitirá que você enfrente os desafios com mais determinação, sem o peso das dúvidas. E essa transformação interna será refletida também nos seus relacionamentos. Uma pessoa que se respeita e se valoriza irradia uma energia positiva, promovendo conexões mais saudáveis e significativas. O estoicismo não sugere ignorar nossas imperfeições, mas aceitá-las como parte do processo humano, enquanto trabalhamos para melhorar. Reconhecer nossas conquistas e habilidades não é arrogância, mas uma forma de honrar nosso esforço e dedicação. Ao transformar seu diálogo interno, você se torna o arquiteto da sua vida, em vez de ser um espectador passivo. A prática diária desses ensinamentos o conduzirá a um estado de paz e controle, onde a voz interna negativa não encontrará mais espaço para se expandir. Lembre-se, como os estoicos disseram, o verdadeiro poder reside em nossa mente e em como escolhemos utilizá-la. Número 2. Pare de buscar a felicidade. A busca incessante pela felicidade é uma armadilha que aprisiona muitas pessoas. O estoicismo nos ensina que a felicidade não é algo que deva ser procurado diretamente, mas sim um subproduto de uma vida vivida com virtude e de acordo com nossos princípios. Quando colocamos toda a nossa energia na busca pela felicidade como um objetivo final, o que realmente fazemos é alimentar a frustração. A cada passo dado em direção a esse ideal de felicidade, sentimos que falta algo que ainda não alcançamos, e isso nos desvia do verdadeiro propósito da vida. Os estoicos compreendiam que a felicidade surge quando paramos de nos fixar nela e começamos a focar no que realmente importa. Marco Aurélio nos lembra: procure que os eventos aconteçam como você deseja, em vez de querer que aconteçam como acontecem, e sua vida correrá bem. Esse ensinamento nos convida a abandonar a necessidade de controlar tudo em busca de uma felicidade ideal e, em vez disso, a aceitar a vida como ela é, com seus desafios e oportunidades. Isso não significa resignação, mas sim direcionar nossos esforços para aquilo que está sob nosso controle. O erro está em acreditar que a felicidade é um estado permanente a ser alcançado quando cumprimos certos requisitos, conseguir o emprego dos sonhos, acumular riqueza ou encontrar o parceiro perfeito. Marco Aurélio, em suas meditações, refletiu sobre como o sentido da vida não reside em prazeres efêmeros ou em conquistas externas, mas no compromisso com nossas responsabilidades e virtudes. Quando focamos nossas energias no que podemos fazer no presente, buscando viver com sabedoria, justiça, coragem e temperança, descobrimos que a felicidade vem naturalmente, sem precisar ser perseguida. Não se trata de abandonar o desejo por uma vida satisfatória, mas sim de redefinir nossas prioridades. Se buscamos felicidade em fatores externos, estaremos sempre vulneráveis à decepção. Porém, ao nos concentrarmos em viver virtuosamente e agir com integridade, a felicidade torna-se um efeito colateral, algo que se manifesta à medida que seguimos o caminho certo. Os estoicos também nos ensinam a viver plenamente o momento presente, a valorizar a jornada, em vez de ficarmos obcecados com o destino. Quando você se dedica a algo que considera valioso, experimenta uma satisfação que transcende qualquer resultado. Sêneca disse que a felicidade reside em aproveitar o presente, sem uma dependência ansiosa do futuro.
Isso não significa que devemos abandonar nossas ambições, mas aprender a valorizar o processo e o crescimento pessoal que adquirimos ao enfrentar os desafios e superar obstáculos. Se você parar de buscar a felicidade como um fim em si mesma, experimentará uma transformação profunda. Em vez de focar no que falta, você passará a se concentrar no que pode oferecer ao mundo e como pode melhorar a cada dia. A dedicação aos seus princípios e objetivos significativos gerará uma sensação de realização muito mais autêntica e duradoura. A felicidade não será mais algo que você busca, mas algo que surge naturalmente enquanto avança com propósito. Número 3. Não espere pelo momento perfeito. Esperar pelo momento perfeito é uma das ilusões mais prejudiciais que podemos cultivar. De acordo com o estoicismo, o momento ideal simplesmente não existe, pois a perfeição, como a entendemos, está fora do nosso controle. Adiar decisões ou ações, esperando pelas condições ideais, nada mais é do que se alimentar de desculpas disfarçadas de prudência. Marco Aurélio disse: "Não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deveria ser." Esse conselho é um lembrete poderoso de que a hora de agir é agora, independentemente das circunstâncias. O medo de cometer erros é uma das principais razões pelas quais muitos ficam paralisados. Temos medo de tomar decisões que podem levar a resultados inesperados, mas esse medo é uma percepção errada. Os estoicos nos ensinam que não devemos temer o erro, mas aprender com ele. Epicteto afirmou: "O homem que progride é aquele que, diante das dificuldades, diz: 'Isso é o que eu esperava', e então usa a experiência para se fortalecer." Não há progresso sem ação, e não há ação sem risco de erro. No entanto, são nesses momentos de incerteza que realmente descobrimos do que somos capazes. O momento ideal raramente chega, pois nossas expectativas são influenciadas pela dúvida e pela insegurança. A verdade é que o único momento real que temos é o presente. O estoicismo nos convida a trabalhar com o que temos agora, não com o que gostaríamos de ter. Sêneca escreveu: "Enquanto você adia a decisão de como viver, a vida continua. Cada dia que passamos esperando é um dia perdido, um recurso que não podemos recuperar." Agir com o que temos não significa agir impulsivamente, mas reconhecer que não precisamos de condições perfeitas para dar os primeiros passos em direção aos nossos objetivos. O progresso não se constrói em ideias abstratas, mas em ações concretas que, mesmo imperfeitas, nos aproximam do que buscamos. Quando você decide agir, mesmo com incertezas, percebe que muitas das barreiras que imaginava não eram nada além de ilusões. Como os estoicos ensinaram, nossa percepção dos problemas é geralmente muito maior do que os próprios problemas. Agir no momento presente gera um impacto profundo na nossa confiança pessoal. A força interior necessária para enfrentar desafios maiores surge quando ousamos agir. Cada passo, por menor que seja, fortalece nossa confiança. Isso nos mostra que podemos lidar com qualquer resultado, e esse crescimento interno é imensurável. Esse crescimento interno é inestimável, pois nos ensina que a verdadeira força vem de agir, mesmo diante da incerteza. Cada vez que você decide avançar, apesar das circunstâncias imperfeitas, você reforça sua confiança e sua capacidade de lidar com o desconhecido. Como Marco Aurélio sabiamente nos lembrou, a alma se fortalece enfrentando os obstáculos, não evitando-os. Quanto mais você pratica agir sem esperar pelas condições ideais, mais natural se tornará tomar decisões importantes com clareza e confiança. É importante compreender que o momento perfeito, mesmo que existisse, nunca garantiria resultados perfeitos. A vida é cheia de variáveis que estão além do nosso controle, e é justamente isso que a torna fascinante e rica em oportunidades de crescimento.
Ao se libertar da ideia do momento perfeito, você começa a entender que o valor real está em como você escolhe reagir aos desafios e ao que você faz com os recursos que tem no momento presente. A vida é construída com pequenas decisões, tomadas dia após dia, não com grandes gestos de perfeição que só existem em nossas imaginações. Cada ação, mesmo que pareça pequena ou imperfeita, é um passo significativo em direção ao seu objetivo. Ao agir agora, você se liberta da paralisia da espera e começa a viver de acordo com seus próprios valores, não com as expectativas de um futuro idealizado. Então, lembre-se, a perfeição não existe, o momento perfeito não virá. O que você tem é o agora, o presente, e ele é suficiente. Ao agir no presente, você começa a construir sua vida de maneira autêntica e significativa, sem depender de uma circunstância externa para validar suas escolhas. Essa prática estoica de não esperar pelas condições ideais, mas sim agir com o que se tem, traz um enorme poder de transformação. Ao focar no que você pode controlar e agir com base nisso, a vida se torna uma jornada de aprendizado contínuo, onde cada passo conta e cada erro é uma oportunidade de crescimento. Você não é mais um espectador passivo das condições da vida. Você se torna o protagonista da sua própria história. Com esses princípios, você será capaz de transformar sua mente, suas ações e sua visão de vida. O estoicismo nos ensina a viver de forma consciente, disciplinada e com propósito. Quando paramos de esperar o momento perfeito, quando deixamos de buscar uma felicidade que nos escapa e quando silenciamos a voz interna negativa, encontramos um espaço maior para viver a verdadeira vida que nos está destinada. Agora, cabe a você tomar as rédeas dessa transformação. A mudança não acontece da noite para o dia, mas cada passo, por menor que seja, vai te aproximar cada vez mais da pessoa que você deseja se tornar. Ao eliminar o que não serve mais, você cria o espaço para crescer e evoluir com sabedoria e tranquilidade. E lembre-se, como os estoicos nos ensinam, a verdadeira liberdade e paz vem de dentro, e são resultado de como escolhemos viver nossas vidas, agora e sempre. O caminho para a sua melhor versão começa hoje. Não espere pelo momento perfeito. Comece a agir com os recursos que você tem, com as ferramentas do estoicismo ao seu alcance, e transforme sua vida de dentro para fora. Os estoicos nos ensinam a aceitar a realidade tal como ela é, sem resistência, e a trabalhar com ela ao invés de lutar contra ela. A realidade pode sem dúvida nos inquietar, mas a maneira como a percebemos pode alterar profundamente nossa visão sobre o que devemos fazer agora, em vez de esperar que as condições perfeitas se apresentem. Agir imediatamente nos liberta da paralisia e nos permite abraçar a mudança com coragem e determinação. Cada ação que tomamos no presente tem o potencial de transformar nossas vidas de maneiras imprevisíveis, por vezes trazendo benefícios que jamais poderíamos antecipar. No final, o que realmente determina nosso sucesso não é o momento perfeito, mas nossa disposição para agir com os recursos e as condições que temos à nossa disposição. Ao nos permitir avançar sem garantias, percebemos que os erros não são obstáculos intransponíveis, mas sim partes vitais do processo de aprendizado. É nesse caminho de tentativas e falhas que encontramos, além do progresso, uma confiança renovada em nossa própria capacidade de enfrentar tudo o que a vida nos oferece, seja bom ou desafiador. Número 4. Abandonar o passado. O apego ao passado é, sem dúvida, uma das maiores cargas que podemos carregar como seres humanos. De acordo com os ensinamentos estoicos, o passado já não está sob nosso controle, e ficar obcecado com o que já aconteceu é um desperdício do único recurso verdadeiramente precioso que temos, o presente. Como disse Marco Aurélio, não deixe que o futuro o perturbe.
Aconteça o que acontecer, você enfrentará as mesmas armas da razão que hoje o protegem do presente. Esse conselho também se aplica ao passado. Por mais que possamos refletir sobre o que foi, ele já não pode ser alterado, mas podemos decidir o que ele significa para nós e como usá-lo como alicerce para seguir em frente. O passado tem um papel essencial. Ele nos ensina, por meio de nossos erros, falhas e sucessos, lições que podemos aplicar no presente para sermos melhores. Frequentemente, nos agarramos a memórias negativas ou até aos nossos sucessos passados, acreditando erroneamente que esses eventos definem quem somos. No entanto, os estoicos nos convidam a ver o passado como um mestre, não uma prisão. Vale lembrar que não são os acontecimentos em si que nos prejudicam, mas a forma como os interpretamos. Se encararmos o passado como uma sentença imutável, ficaremos presos a ele. Se o tratarmos como uma oportunidade de aprendizado, nos libertamos e crescemos. Viver no passado nos priva da chance de viver o presente de forma plena. Passamos tempo lamentando erros ou desejando momentos que já se foram, enquanto perdemos as oportunidades que estão à nossa frente, esperando para serem aproveitadas. Sêneca expressou isso com clareza. Enquanto você se apega ao ontem, está perdendo hoje. Essa perda não se resume apenas ao tempo, mas também à energia emocional e mental. O esforço que colocamos em reviver o passado seria muito mais proveitoso se fosse direcionado para a construção de um presente significativo. Deixar o passado para trás não significa ignorá-lo ou fingir que nunca aconteceu. Significa reconhecê-lo, aceitá-lo e extrair as lições que ele oferece. Se cometeu erros, use-os como guia para não repeti-los. Se teve sucessos, celebre-os, mas não viva na sombra da glória de momentos passados. A vida é dinâmica e os êxitos do passado não garantem o sucesso futuro. Agora, com as ferramentas e o conhecimento adquiridos, os estoicos nos ensinam que devemos focar no que está sob nosso controle, e o passado não faz parte disso. Uma chave fundamental para deixar o passado para trás é a prática do perdão, tanto para os outros quanto para nós mesmos. Os estoicos compreendiam que o rancor e a culpa são venenos que nos consomem lentamente. Se alguém te magoou, lembre-se de que você não pode mudar o que aconteceu, mas pode decidir como reagir. Marco Aurélio nos lembrou que a melhor vingança é não ser como aqueles que nos feriram. Aplique isso a si mesmo. Se cometeu um erro, ao invés de se punir, perdoe-se e comprometa-se a aprender com a experiência. O impacto de liberar o passado é transformador. Quando libertamos nossa mente do que não podemos mais alterar, abrimos espaço para a criatividade, paz interior e o foco no que realmente importa. Começamos a viver com mais leveza, sem os fardos de arrependimentos ou saudades. A cada novo dia, vemos uma chance de recomeçar, de criar algo melhor. O passado só tem o poder que decidimos dar a ele. Ao deixá-lo ir, recuperamos o controle sobre nossa vida. O estoicismo nos lembra que nossa verdadeira força está em como escolhemos reagir às circunstâncias. O passado não nos define, mas pode ser uma ferramenta para nos ajudar a definir quem queremos ser. Quando aprendemos a deixar o que passou para trás e focamos no que é, percebemos que temos tudo o que precisamos para construir um futuro sólido e com propósito. O presente é o único momento em que podemos agir, e enquanto estivermos ancorados no passado, estaremos perdendo a oportunidade de criar algo extraordinário agora. Número 5. Abandonar o ressentimento. O ressentimento é um fardo pesado, um peso que escolhemos carregar, mesmo sabendo que ele nos consome energia e rouba nossa paz interior. Segundo os estoicos, agarrar-se ao ressentimento nos mantém imersos no sofrimento que continuamos a gerar em nossa mente. Epicteto disse sabiamente:
Quando você estiver incomodado com o comportamento de alguém, pergunte a si mesmo que parte de você está sendo afetada e trabalhe para fortalecê-la. O ressentimento nada mais é do que uma reação emocional ao que percebemos como uma ofensa, mas mantê-lo não altera o que aconteceu, nem impacta a outra pessoa. Ele apenas nos desgasta internamente, bloqueando nossa capacidade de encontrar paz. A falta de perdão, seja para os outros ou para nós mesmos, é o combustível que alimenta esse ciclo destrutivo. Quando não perdoamos, mantemos viva a dor, revivendo constantemente as mágoas em nossa mente. Porém, os estoicos nos ensinam que o passado está além do nosso controle. Marco Aurélio nos recorda de maneira clara que a melhor maneira de se vingar de alguém é não se comportar da mesma forma que aqueles que nos feriram. Perdoar alguém não significa justificar ou aprovar o que aconteceu, mas sim escolher que não permitiremos que essa experiência continue a nos afetar. O perdão é um ato de libertação, não de reconciliação. O ressentimento também age como uma distração do que realmente importa. Ao nos apegar a ele, nos desconectamos do presente, desperdiçando a chance de seguir em frente e focar no que podemos mudar. Sêneca observou com sabedoria: a vida é longa, se você souber como aproveitá-la. Guardar rancor é um uso ineficaz de nossa energia e tempo. Todo o esforço que gastamos alimentando esse sentimento negativo poderia ser melhor canalizado para algo que realmente contribua para nosso bem-estar e crescimento. Perdoar não é tarefa fácil, especialmente quando sentimos que o dano foi profundo ou injusto. Mas os estoicos nos convidam a refletir sobre a natureza humana e as falhas inevitáveis de todos nós. As pessoas cometem erros, muitas vezes sem a intenção de fazê-lo. Mesmo que o dano tenha sido grande, não está em nosso poder mudar o que já ocorreu, mas sim a forma como reagimos a isso. Mudar nossa visão, seja considerando o erro como uma oportunidade de aprendizado ou simplesmente como algo que não merece mais nossa atenção, é um ato de força interior. O ressentimento por nossas próprias falhas pode ser ainda mais prejudicial do que o ressentimento contra os outros. Nos punimos mentalmente pelos erros passados, esquecendo que somos humanos e que os erros são uma parte essencial do nosso crescimento. Perdoar a nós mesmos é reconhecer que fizemos o melhor que pudemos com as informações e circunstâncias disponíveis naqueles momentos. Como Marco Aurélio disse, se estiver ao seu alcance, corrija o erro. Se não, então pare de se preocupar com isso. Ao liberar o ressentimento, você percebe que não está fazendo um favor a quem o feriu, mas oferecendo um presente a si mesmo. Isso não significa esquecer o ocorrido, mas liberar o espaço mental e emocional que o ressentimento ocupava, permitindo-se viver com mais leveza e foco. Quando você se liberta do ressentimento, retoma o controle sobre sua vida, e a verdadeira força se revela não em manter a raiva, mas em se libertar dela. O impacto de abandonar o ressentimento é profundamente transformador. Você começa a viver com uma visão mais positiva, trocando emoções destrutivas, como raiva ou rancor, por paz e gratidão. Você deixa de ser prisioneiro do que aconteceu e assume o controle sobre como deseja viver a partir de agora. Os estoicos nos ensinam que o perdão não é sinal de fraqueza, mas de grande força, pois revela que escolhemos não ser escravos de nossas emoções ou das ações dos outros. É optar pela paz ao invés do conflito, um ato de coragem e sabedoria que nos liberta para avançar com serenidade e propósito. No final, o ressentimento só tem o poder que decidimos lhe dar. Ao liberá-lo, conquistamos nossa paz interior e a capacidade de aproveitar plenamente a vida. Número 6. Superar o medo do fracasso. O medo do fracasso é uma das barreiras mais comuns, porém também uma das mais limitantes que enfrentamos.
Para os estoicos, o fracasso não é algo a ser temido, mas uma parte inevitável e necessária do caminho para o sucesso. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. O fracasso em si não tem poder sobre nós, exceto o que decidimos atribuir a ele. Ao mudarmos nossa perspectiva e deixarmos de vê-lo como uma derrota, podemos transformá-lo em uma poderosa ferramenta de crescimento e aprimoramento pessoal. O medo do fracasso geralmente surge da crença de que nossos erros definem quem somos. Mas os estoicos nos ensinam que não somos nossos fracassos, nem nossos sucessos. Somos aquilo que fazemos com eles. Marco Aurélio disse: não perca tempo discutindo sobre o que deve ser, seja o que é. Cada desafio enfrentado, cada falha experimentada, nos aproxima de entender o que realmente funciona e o que não funciona. Cada tentativa, mesmo que não tenha o resultado esperado, é um passo na direção do futuro. São nesses pequenos passos, por mais falhos que possam parecer, que construímos nossos maiores pontos fortes. O problema não está no fracasso em si, mas na maneira como o interpretamos. Na realidade, o fracasso é apenas uma oportunidade de ajuste, um retorno que nos permite corrigir o curso. Sêneca afirmou: quem está disposto a aprender com seus erros nunca estará sozinho ou perdido. Ao invés de temer o fracasso, devemos vê-lo como um mestre. Ele nos ensina o que precisamos saber para melhorar e nos dá as lições mais valiosas. O medo do fracasso também nos impede de agir. Muitas vezes pensamos demais, planejamos demais e, no final, não fazemos nada por receio de errar. Contudo, os estoicos nos lembram que não podemos controlar os resultados de nossas ações, mas apenas nossas intenções e esforços. Agir com coragem não significa não sentir medo, mas sim decidir que ele não vai nos dominar. Faça o melhor que você puder com o que tem e deixe o resto acontecer como deve acontecer. Isso não é resignação, mas confiança no processo. O fracasso também nos humaniza, pois nos lembra que somos imperfeitos, mas que essas imperfeições não são fraquezas, mas partes essenciais de nossa natureza. Tentar, falhar, levantar-se e tentar novamente é o que nos torna resilientes. Marco Aurélio refletiu sobre isso ao afirmar que o que enfrentamos com paciência e perseverança nos torna mais fortes. O fracasso nos oferece a oportunidade de praticar essas virtudes, e não apenas de melhorar no que fazemos, mas de evoluir na forma como encaramos a vida. Quando paramos de temer o fracasso, permitimos que a liberdade nos guie. Começamos a ver o mundo como um campo de possibilidades, em vez de um lugar repleto de limitações. Ousamos correr riscos, sabendo que, embora o resultado nem sempre seja o desejado, sempre obteremos algo valioso: experiência, sabedoria e uma nova perspectiva. Ao final, o que importa não é quantas vezes caímos, mas quantas vezes nos levantamos, e o que fazemos com o que aprendemos ao superar o medo do fracasso. O caminho para viver com intenção e autenticidade não é fácil, mas é essencial se realmente desejamos ter uma vida plena e significativa. O estoicismo, filosofia que busca a sabedoria prática, nos lembra constantemente que o verdadeiro fracasso não é o erro em si, mas a inação, o medo de tentar. O receio das consequências muitas vezes nos paralisa, mas cada passo, por mais pequeno que seja, nos aproxima da vida que queremos construir. O fracasso não é nosso inimigo. O verdadeiro inimigo é a desistência. Quando conseguimos superar o medo e a dúvida, nos damos conta de que somos mais capazes do que jamais imaginamos. Número 7. Eliminar a necessidade de validação externa. A busca incessante pela aprovação dos outros é uma corrente invisível que nos mantém presos, limitando nossa verdadeira essência e o que podemos alcançar.
O estoicismo nos ensina que essa dependência das opiniões externas não só é desnecessária, como também contraproducente. Como disse Marco Aurélio, não se distraia com o que os outros dizem ou pensam. Faça o que você deve fazer e não permita que sua mente se desvie para o irrelevante. Quando buscamos validação, entregamos o controle de nossa felicidade a pessoas que, na verdade, não têm o poder de nos oferecer o que realmente precisamos, aceitação genuína de quem somos. Embora o desejo de ser aceito socialmente seja algo natural, o problema surge quando essa necessidade se torna o parâmetro para medir nosso valor e bem-estar. Os estoicos nos ensinam que nosso valor não é determinado por fatores externos, mas pela virtude e pelo caráter. Epicteto deixa isso claro. Se você busca a liberdade, aprenda a não se preocupar com o que os outros pensam de você. Não podemos controlar as opiniões alheias, mas podemos escolher como essas opiniões nos afetam e o significado que lhes damos. Isso significa que, ao abandonar a busca pela validação externa, conseguimos resgatar nossa autenticidade e viver de acordo com nossas próprias convicções. Quando nos tornamos dependentes da aprovação dos outros, sacrificamos nossa verdadeira essência. Mudamos nossa maneira de agir, falar e até de pensar para nos ajustarmos às expectativas externas, esquecendo quem somos de fato. Esse processo não só nos afasta da nossa verdadeira identidade, mas também cria um vazio existencial. Sêneca disse que o sábio não busca a aprovação da multidão, mas a de poucos, e mais importante, a sua própria. A verdadeira liberdade vem da autoaceitação, que nos permite viver de acordo com nossos próprios valores, independentemente do que os outros pensam. Embora seja valioso reconhecer as opiniões dos outros, devemos dar a elas o peso que realmente merecem. Nem toda crítica é destrutiva, nem toda aprovação é superficial. O estoicismo nos convida a discernir quais comentários são construtivos e quais não têm relevância para nossa jornada. Não devemos nos justificar ou procurar desculpas, mas sim questionar se aquilo que é dito é verdadeiro e correto. Se não seguimos em frente, estaremos estagnados. Esse processo nos ajuda a distinguir entre as opiniões que realmente podem nos ajudar a crescer e as que não têm impacto em nossas vidas. A prática da autoaceitação é um exercício contínuo que exige honestidade e coragem para reconhecer tanto as nossas qualidades quanto nossas limitações. Não se trata de buscar perfeição, mas de nos aceitar como somos e trabalhar para aprimorar o que é possível. Marco Aurélio, em suas meditações, disse: "Olhe para dentro de você. Existe uma fonte de força que sempre renova o que é bom." Ao focarmos na nossa própria percepção de valor, em vez de buscar esse valor nos outros, conseguimos construir uma autoestima sólida, imune às críticas externas. O impacto de eliminar a necessidade de validação externa é profundo. Ao nos libertarmos da ansiedade de tentar agradar a todos, passamos a agir com mais confiança e autenticidade. Começamos a viver de acordo com o que realmente queremos e não com o que achamos que os outros esperam de nós. Essa mudança não só melhora nosso relacionamento conosco, mas também nos torna mais autênticos em nossas interações com os outros, pois deixamos de depender deles para nos sentirmos completos. No final, o estoicismo nos ensina que a única validação que realmente importa é aquela que vem de dentro. Não podemos controlar como os outros nos percebem, mas podemos controlar como nos vemos. Quando deixamos de buscar aprovação externa, encontramos uma liberdade que nos permite agir com coragem e propósito, sabendo que nossa felicidade não depende de ninguém além de nós mesmos. E é nesse momento que encontramos a verdadeira força: ser nós mesmos, sem desculpas ou justificativas, e viver de acordo com nossas convicções. Número 8.
evitar pessoas e atividades que drenam nossa energia. As pessoas e atividades que esgotam nossa energia são como âncoras que nos impedem de avançar em direção aos nossos objetivos. O estoicismo nos ensina que um dos maiores desafios da vida é aprender a distinguir o que merece nossa atenção do que não merece. Epicteto nos lembra que não devemos desperdiçar nossa energia em coisas que estão fora do nosso controle. Relacionamentos tóxicos e hábitos negativos não só desviam nosso foco, como também consomem os recursos emocionais e mentais que poderiam ser utilizados para algo mais significativo. Viver com propósito exige que sejamos conscientes de como e onde investimos nosso tempo e energia. A falta de limites claros é uma das principais razões pelas quais nos vemos presos em situações ou cercados por pessoas que nos drenam. Muitas vezes permitimos que os outros invadam nosso espaço por medo de conflitos ou pela preocupação de sermos vistos como egoístas. Porém, os estoicos nos ensinam que estabelecer limites não é um ato de egoísmo, mas de sabedoria. Marco Aurélio disse: pense no que você faz da sua vida e como permite que outros usem seu tempo. Nosso tempo e energia são limitados, e desperdiçá-los com o que não agrega valor é uma maneira de traição pessoal. Identificar o que nos drena exige reflexão e honestidade. Algumas pessoas ou atividades podem ter deixado de ser úteis ou saudáveis para nós. Isso não significa que devemos cortar relações ou abandonar atividades de forma impulsiva, mas sim avaliá-las com clareza e discernimento, entendendo se elas contribuem para o nosso bem-estar ou nos afastam dele. Nossa mente se deteriora com o tempo, assim como a dos tolos. Por isso devemos nos cercar de pessoas que nos inspirem, que nos desafiem a crescer, e não de pessoas que perpetuem hábitos negativos ou conflitos desnecessários. Também devemos examinar nossas atividades. Muitas vezes, nos encontramos presos em rotinas que, ao invés de nos energizar, nos drenam. Isso pode incluir o uso excessivo de redes sociais, o consumo de conteúdos superficiais ou hábitos que não estão alinhados com nossos objetivos. Ao eliminar da nossa vida aquilo que não nos acrescenta, descobrimos que temos mais tempo e energia para investir no que realmente importa. Esse processo nem sempre é fácil. Pode exigir tomar decisões desconfortáveis, como se afastar de pessoas próximas ou abandonar atividades que faziam parte da nossa rotina. No entanto, os estoicos nos lembram que o desconforto temporário vale a pena pela paz de espírito e pela clareza de propósito que alcançamos no longo prazo. Marco Aurélio nos ensina que devemos descartar o que interfere na nossa mente, por mais difícil que seja, porque isso fortalece nosso compromisso com nossos valores e objetivos. O impacto de evitar o que nos drena é transformador. Quando paramos de desperdiçar nossos recursos, nos sentimos mais motivados, mais focados e, acima de tudo, mais no controle de nossa vida. Descobrimos que o tempo e a energia que antes gastávamos lidando com conflitos ou distrações podem ser usados para construir algo significativo. Isso não só melhora o nosso bem-estar pessoal, mas também nos torna mais eficazes em nossos relacionamentos e projetos. Os estoicos nos ensinam que a vida é feita de escolhas diárias. Ao selecionar o que permitimos em nossas vidas, estamos praticando a virtude da sabedoria, essencial para viver com propósito. Não se trata de nos isolarmos ou de evitarmos responsabilidades, mas de priorizar o que realmente importa e deixar para trás aquilo que não serve ao nosso crescimento. Quando focamos nossa energia naquilo que nos fortalece e nos eleva, alinhamos nossa vida com nossa melhor versão. Deixamos de ser vítimas do destino para nos tornarmos arquitetos do nosso próprio caminho. Dessa forma, construímos uma vida cheia de sentido, clareza e propósito, deixando para trás
tudo o que só nos distraía ou nos exauria. Número 9. Eliminar a mentalidade de vítima. Adotar uma mentalidade de vítima é uma das maneiras mais rápidas de abdicar do nosso poder pessoal. O estoicismo nos ensina que culpar os outros ou as circunstâncias pelas nossas dificuldades não só nos enfraquece, como também nos impede de agir para mudar nossa situação. Epicteto disse: "Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa." Quando culpamos os outros ou as circunstâncias, estamos entregando o controle de nossas emoções e decisões, esquecendo que somos os únicos responsáveis por como escolhemos reagir. A mentalidade de vítima surge de uma falsa sensação de desamparo. É mais fácil culpar fatores externos pelos nossos problemas do que assumir a responsabilidade por nossas ações e escolhas. Contudo, os estoicos nos lembram que, embora não possamos controlar tudo o que nos acontece, podemos controlar a maneira como interpretamos e enfrentamos essas situações. Marco Aurélio afirmou: "Afetado por algo externo, a dor não é devida à coisa em si, mas à sua percepção dela, e isso está ao seu alcance para mudar a qualquer momento." Esse ensinamento revela que sempre temos uma escolha, mesmo nas situações mais desafiadoras. O problema de culpar os outros é que isso nos coloca em uma posição passiva, onde aceitamos nossa situação sem procurar soluções. Mas os estoicos nos incentivam a mudar essa perspectiva. Em vez de perguntar: "Por que isso está acontecendo comigo?", devemos nos perguntar: "O que posso fazer sobre isso?" Assumir a responsabilidade não significa que tudo seja culpa nossa, mas reconhecer que temos a capacidade de agir para melhorar nossa posição, mesmo que de forma gradual. Assumir o controle de nossas vidas começa pela aceitação de que somos responsáveis por elas. Mesmo em circunstâncias adversas, Sêneca nos lembra: "A vida não consiste em esperar que a tempestade passe, mas em aprender a dançar na chuva." A verdadeira força está em aprender a crescer mesmo nas dificuldades, usando cada experiência como uma oportunidade para evoluir. Mesmo quando as coisas não saem como planejado, sempre podemos tomar atitudes para melhorar nossa situação, ainda que sejam pequenos passos. Quando paramos de culpar os outros e começamos a assumir a responsabilidade pelas nossas vidas, recuperamos um poder extraordinário, o poder de mudar nossa história. Em vez de nos vermos como vítimas das circunstâncias, nos tornamos protagonistas da nossa jornada. Esse shift de mentalidade fortalece nossa confiança, motivando-nos a agir. Como Epicteto disse: "Procurar soluções em vez de desculpas." A felicidade e a liberdade começam quando compreendemos que há coisas que podemos controlar e outras que não podemos. Ao focarmos no que está sob nosso controle, nos libertamos do peso do que está fora do nosso alcance. O impacto de abandonar a mentalidade de vítima é profundo. Quando assumimos o controle, deixamos de esperar que os outros resolvam nossos problemas ou que as circunstâncias mudem a nosso favor. Começamos a trabalhar em nós mesmos, em nossas habilidades, em nossas decisões. Isso não apenas nos torna mais resilientes, mas também nos dá clareza e direção. Percebemos que, embora não possamos escolher o que nos acontece, sempre podemos escolher como responder a isso. O estoicismo nos ensina que o poder sobre nossas vidas não está nas mãos dos outros, mas em nossa própria mente. Quando paramos de culpar e começamos a agir, praticamos a virtude mais essencial, a responsabilidade, e é através dela que encontramos a verdadeira liberdade. Mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, a vida tem o poder de nos transformar em pessoas mais resilientes e autossuficientes. Em vez de lutar pelo que não possuímos, aprendemos a trabalhar com o que temos.
Construir algo significativo e abandonar a mentalidade de vítima é um gesto de profunda coragem, pois exige enfrentar a dura realidade de que a vida, por muitas vezes, não será nem justa nem simples. No entanto, esse processo também é um ato de empoderamento, pois nos devolve o controle que acreditávamos ter perdido quando passamos a depender dos outros para arrumar as nossas vidas. Nesse momento, nos tornamos os verdadeiros arquitetos do nosso destino e percebemos que, independentemente das condições externas, somos plenamente capazes de viver com propósito, dignidade e força. Número 10. Afaste-se de pessoas negativas. As pessoas com quem nos relacionamos exercem uma influência direta sobre o nosso bem-estar emocional e mental. O estoicismo nos ensina que devemos ser cautelosos com as influências externas, pois elas podem tanto alimentar nossas virtudes quanto enfraquecê-las. O filósofo Epicteto disse: evite se relacionar com quem não agrega nada positivo à sua vida. As más companhias muitas vezes nos arrastam para um lugar de estagnação. Não se trata de julgar ou desmerecer os outros, mas de perceber como essas relações impactam a nossa energia, foco e, acima de tudo, o nosso crescimento pessoal. Se alguém constantemente desgasta sua energia, impede seu progresso ou o mantém em um estado de negatividade, é necessário refletir. Por que continuo permitindo que esse vínculo ocupe espaço na minha vida? Muitas vezes mantemos relações tóxicas por hábito, por compromisso ou até por medo do conflito. No entanto, o estoicismo nos ensina que nossa principal responsabilidade é viver de acordo com nossas virtudes e valores, não atender às expectativas alheias. Marco Aurélio nos lembra: pergunte-se se o que você faz, pensa ou diz está alinhado com a razão. Se não estiver, corrija seu caminho. O mesmo vale para os relacionamentos. Se uma conexão não está alinhada com o que você considera correto e benéfico, talvez seja a hora de repensá-la. Identificar as pessoas negativas em nossa vida não exige honestidade cruel, mas elas podem agir como âncoras, impedindo nosso avanço. Elas podem ser aquelas que criticam incessantemente, que só enxergam o lado negativo de tudo, ou aquelas que impõem seus problemas sobre você sem buscar soluções. Sêneca afirmou: cerque-se de pessoas que elevem seu espírito e evitem corromper seu caráter. Reconhecer que certos relacionamentos não são mais saudáveis não é egoísmo, mas um ato de sabedoria e respeito por si mesmo. Afastar-se de alguém não precisa ser um drama, não é necessário apresentar longas justificativas ou confrontos dolorosos. Os estoicos nos ensinam a agir com serenidade e racionalidade, mesmo nas situações mais desafiadoras. Epicteto aconselhou: faça o que for necessário com serenidade, sem buscar a aprovação dos outros. Se uma relação não está funcionando, o melhor é se despedir com gratidão pelo aprendizado e seguir em frente. Esse ato de afastamento não só o liberta, mas também oferece à outra pessoa a chance de encontrar um ambiente mais saudável. O impacto de se afastar das pessoas negativas é verdadeiramente transformador. Quando você escolhe se cercar de pessoas que compartilham seus valores, que o apoiam e que o inspiram a ser uma versão melhor de si mesmo, você começa a perceber um aumento significativo na sua energia e motivação. Marco Aurélio destacou que a vida é muito curta para ser desperdiçada em relacionamentos que não nos edificam. Ao liberar espaço para o negativo, você cria uma abertura para o positivo, o que reflete em todas as áreas de sua vida, desde a realização de seus objetivos até o seu bem-estar emocional. Estar rodeado por pessoas positivas não significa procurar perfeição, pois todos nós enfrentamos momentos difíceis em que precisamos de apoio. Mas um relacionamento saudável é aquele que, mesmo nos tempos de dificuldade, é fundamentado no respeito mútuo, crescimento e compreensão.
Ao priorizar esse tipo de conexão, você constrói uma rede de apoio que o sustentará nos desafios do futuro e celebrará suas vitórias. O estoicismo nos ensina que não devemos temer a solidão. Em muitos casos, é melhor estar só do que em péssimas companhias, porque a solidão, quando vivida com propósito, pode se transformar em uma oportunidade de reflexão e crescimento. Sêneca ensinou que o sábio é autossuficiente, mas sabe que estar com outros sábios multiplica suas forças. Ao escolher com quem você compartilha seu tempo e energia, você está, na verdade, demonstrando respeito por si mesmo e pelo caminho que está construindo. Afastar-se de pessoas negativas é, portanto, um ato de coragem, porque envolve tomar decisões difíceis, mas essenciais para o seu bem-estar. É uma maneira de afirmar que você merece estar cercado por pessoas que contribuem para a sua paz, felicidade e crescimento. Ao fazer isso, não só melhora a sua própria vida, mas se torna um exemplo de respeito próprio, mostrando que a base para relacionamentos genuínos e significativos começa em si mesmo. Número 11. Não leve tudo tão a sério. Levar tudo tão a sério pode ser comparado a carregar uma mochila excessivamente pesada durante uma longa caminhada. O estoicismo nos ensina que a vida é curta demais para vivermos sempre tensos, preocupados ou obcecados com cada pequeno detalhe. Marco Aurélio disse: na vida, muitas das coisas que nos angustiam não são tão graves quanto imaginamos. Essa visão nos convida a relaxar e a compreender que nem tudo merece uma reação exagerada, e que muitas vezes um pouco de leveza nos ajuda a lidar com os desafios de forma mais clara e eficaz. Quando levamos tudo tão a sério, acabamos perdendo de vista o que realmente importa. Concentramos-nos tanto em alcançar nossos objetivos que esquecemos de aproveitar o processo. Esse foco rígido não só nos desconecta do momento presente, mas também pode nos sobrecarregar, resultando em exaustão mental e emocional. Epicteto ensinou que devemos aprender a distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está, e agir de acordo. Levar a vida excessivamente a sério muitas vezes envolve tentar controlar o incontrolável, o que inevitavelmente gera frustração. O humor, para os estoicos, é uma ferramenta poderosa para manter o equilíbrio emocional. Não significa que devemos trivializar a vida ou negligenciar nossas responsabilidades, mas que devemos aprender a olhar para as situações com uma perspectiva mais ampla e, muitas vezes, com um toque de humor. Sêneca afirmou que não há nada que a mente serena não possa suportar. O humor ajuda a acalmar a mente e nos lembra de que muitos dos problemas que nos preocupam hoje serão irrelevantes amanhã. Quando incluímos momentos de diversão em nossa rotina, não estamos nos distraindo de nossos objetivos, mas recarregando nossas energias e mantendo nossa motivação intacta. Ao praticar o humor e a leveza, estamos exercendo a virtude estoica da temperança, equilibrando trabalho e lazer, seriedade e descontração. Marco Aurélio refletiu que a vida é um fluxo constante de mudanças e que devemos aprender a nos adaptar a elas sem perder nossa paz interior. Às vezes, essa adaptação envolve abandonar a rigidez e permitir-nos rir até de nossas próprias falhas. A seriedade excessiva pode nos afastar das pessoas que amamos. Quando nos tornamos obcecados com nossos objetivos ou problemas, acabamos nos desconectando daqueles que estão ao nosso redor. O humor e a leveza criam conexões, fortalecem os vínculos e nos lembram de que não estamos sozinhos nessa jornada. Os estoicos valorizaram profundamente as relações humanas, reconhecendo que uma vida bem vivida é aquela em que compartilhamos momentos de significância, não apenas tarefas cumpridas. Não levar tudo tão a sério nos permite lidar com o estresse de maneira mais eficaz,
diminuindo a pressão que nos impomos e permitindo que o prazer e a espontaneidade entrem em nossas vidas. Como disse Epicteto, não são os eventos que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre eles. Ao aplicar esse ensinamento, passamos a relativizar os problemas e encontrar lições, em vez de gerar mais ansiedade. O impacto de incorporar mais humor e flexibilidade em nossas vidas é profundo. Ao buscar nossos objetivos e fortalecer nossos relacionamentos pessoais, descobrimos que não precisamos ser perfeitos para avançar. O progresso não exige seriedade constante e, frequentemente, os momentos mais marcantes surgem quando menos os planejamos. A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma experiência a ser vivida, e parte dessa experiência envolve rir e dar espaço à espontaneidade. Não levar tudo tão a sério é um sinal de sabedoria. É reconhecer que, embora as metas sejam importantes, o caminho que trilhamos também deve ser vivido com leveza, aliviar sua carga, buscar o humor e, mesmo nas adversidades, lembrar-se de que a vida, com todos os seus desafios, é cheia de beleza, alegria e oportunidades para sorrir. Número 12. Pare de culpar os outros. Culpar os outros pelos acontecimentos da sua vida é uma forma de evitar a responsabilidade e, ao mesmo tempo, de entregar seu poder pessoal. O estoicismo ensina que, embora não possamos controlar as ações dos outros, sempre temos controle sobre como reagimos e interpretamos as circunstâncias. Marco Aurélio disse: "Não culpe os deuses ou os homens. Se algo não estiver certo, corrija-o. Se não puder, aceite o que é e siga em frente." Essa abordagem não é uma resignação passiva, mas um empoderamento. É reconhecer que, embora não possamos controlar os outros, o controle sobre nossas emoções e ações sempre está em nossas mãos. Quando culpamos os outros, colocamos-nos em uma posição passiva, acreditando que nosso bem-estar depende do comportamento de quem está à nossa volta. No entanto, essa perspectiva limita nosso crescimento e nos impede de perceber que temos o poder de mudar nossas vidas. Epicteto nos lembra que não são os eventos que perturbam você, mas sua opinião sobre eles. Culpar os outros é uma maneira de nos tornarmos prisioneiros das nossas percepções. Mudando essa mentalidade, podemos começar a nos questionar: o que está sob meu controle aqui? Como posso reagir de maneira mais positiva? Assumir a responsabilidade não significa aceitar a culpa por tudo, mas reconhecer que nossas escolhas e ações têm um impacto direto no curso de nossa vida. Quando paramos de culpar os outros, liberamos a nossa mente para encontrar soluções e desenvolver mais autocompaixão. Isso também fortalece nossos relacionamentos, pois ao assumir a responsabilidade por nossas emoções e ações, paramos de projetar as nossas frustrações nos outros. Marco Aurélio aconselhou: perdoe os erros dos outros, mas seja rigoroso consigo mesmo. Esse equilíbrio nos ajuda a manter a nossa saúde emocional, ao mesmo tempo em que continuamos a crescer como indivíduos. Parar de culpar os outros é, portanto, um passo fundamental para recuperar o controle sobre a nossa vida e fortalecer nossas relações de maneira mais autêntica e positiva. Você percebe que, embora não tenha controle sobre o comportamento dos outros, pode sim escolher como reagir a isso. Esta compreensão profunda transforma sua vida, pois, ao invés de ser refém das atitudes alheias, você se torna o mestre da sua resposta. Essa mentalidade não só fortalece sua autoconfiança, mas também clareia sua visão e traz uma sensação de direção firme, permitindo que você avance com mais segurança. A energia que antes era desperdiçada com a frustração de apontar culpados, agora pode ser direcionada para a busca de soluções eficazes e melhorias contínuas.
Os verdadeiros estoicos nos ensinam que a verdadeira liberdade e poder provém de nossa capacidade de governar nossa mente e emoções, de dominar nossas reações, em vez de ser dominado por elas. Quando deixamos de culpar os outros por nossos infortúnios, estamos, na verdade, praticando este ensinamento de forma pura e poderosa. Você passa a reconhecer que, embora as circunstâncias externas sejam imprevisíveis, sua reação a elas é inteiramente sua responsabilidade. Esta visão não só o liberta da frustração, mas também o habilita a viver com mais tranquilidade, clareza e foco. Deixar de culpar os outros não significa ignorar as injustiças ou erros alheios, mas sim concentrar sua energia e atenção naquilo que está ao seu alcance, as suas ações, suas escolhas. Trata-se de adotar a atitude de resolver problemas, buscar soluções e focar no seu crescimento pessoal, ao invés de sucumbir à passividade. Ao adotar essa mentalidade, você não só se livra do peso do ressentimento e da amargura, mas se torna o protagonista de sua própria história. Alguém que age com propósito, clareza e direção, moldando ativamente o futuro ao seu redor. Número 13. Evitar focar apenas no curto prazo. Pensar exclusivamente no imediato é como construir uma casa sem fundações sólidas. Ela pode até ser erguida rapidamente, mas tenderá a desmoronar ao primeiro vento. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro sucesso não se mede pelos resultados rápidos e passageiros, mas pela estabilidade e durabilidade das conquistas que construímos ao longo do tempo. Marco Aurélio dizia que o que vale a pena exige tempo, e o tempo, se usado com sabedoria, é nosso grande aliado. Quando vivemos obcecados por recompensas rápidas, sacrificamos o futuro em nome de um prazer momentâneo, negligenciando a importância da paciência, da disciplina e da visão estratégica. A impaciência é um dos maiores obstáculos para alcançar objetivos significativos. Em uma era onde tudo parece estar ao alcance de um clique, as expectativas são moldadas por essa busca frenética por resultados instantâneos, muitas vezes sem considerar a sustentabilidade do processo. Mas os estoicos nos ensinam que tudo o que é verdadeiramente valioso exige esforço contínuo, perseverança e, acima de tudo, tempo. Assim como uma árvore não cresce da noite para o dia, este é um lembrete poderoso para respeitar o processo e aceitar que o progresso real é acumulativo. Quando nos concentramos exclusivamente no curto prazo, nossas decisões tornam-se reativas, impensadas, voltadas para o que parece urgente ou atraente no momento, sem consideração sobre como essas escolhas impactarão nossos objetivos a longo prazo. Contudo, os estoicos nos convidam a olhar além do imediato e planejar nossas ações com uma visão mais ampla, que leve em conta o futuro que queremos construir. Sêneca, com sabedoria, refletiu: a vida é longa se você souber usá-la. Isso nos incita a investir nosso tempo e energia em empreendimentos que gerem um impacto duradouro, ao invés de buscar soluções rápidas que só oferecem recompensas efêmeras. Planejar o longo prazo não implica negligenciar o presente, mas agir no presente com a intenção clara de construir um futuro sólido. Cada pequena ação que você toma, cada decisão que você faz, é como um tijolo que contribui para a edificação dos seus objetivos. Aqueles que buscam viver com propósito, como disse Marco Aurélio, devem trabalhar não pela recompensa imediata, mas pelo propósito que guia sua vida. Quando você alinha seus esforços diários com uma visão clara, o progresso pode até ser lento, mas é constante e profundamente significativo. O desejo por resultados imediatos costuma ser acompanhado de frustração quando as coisas não acontecem como esperamos, mas os estoicos nos ensinam a aceitar a incerteza e focar apenas no que podemos controlar. Eles nos aconselham: faça a sua parte e deixe o resto acontecer como deve ser.
Essa abordagem nos liberta da ansiedade e nos permite seguir em frente com confiança, sabendo que, com consistência e disciplina, o tempo será um aliado. Adotar uma mentalidade de longo prazo traz uma transformação profunda. Em vez de buscar sucessos passageiros, você começa a construir algo de valor duradouro, algo que possa se manter ao longo do tempo. Você descobrirá que a verdadeira satisfação não reside apenas na conquista final, mas no próprio processo de trabalhar por algo maior do que você mesmo. Isso lhe traz clareza, um senso de propósito que o mantém motivado, mesmo quando os resultados demoram a aparecer. Além disso, o pensamento a longo prazo ajuda você a priorizar o que realmente importa, possibilitando decisões mais sábias, mais alinhadas com seus valores e objetivos essenciais. Sêneca disse: "O que realmente importa não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdicemos muito." Ao focar no futuro, você encontra um equilíbrio entre aproveitar o presente e construir o amanhã, permitindo uma vida mais plena. O estoicismo nos ensina que a verdadeira arte da vida não está em acumular conquistas rápidas, mas em construir um legado significativo. Ao evitar o pensamento de curto prazo, você se alinha com essa filosofia, transformando-se em alguém que não apenas persegue objetivos, mas que os constrói com paciência, visão estratégica e perseverança. Isso fortalece seu caráter e o prepara para enfrentar os desafios com resiliência, sabendo que o verdadeiro sucesso está no caminho e não apenas no destino. Número 14. Elimine o pessimismo. O pessimismo é como uma névoa espessa que obscurece nossa mente, impedindo-nos de enxergar claramente as oportunidades e possibilidades que estão ao nosso redor. Segundo o estoicismo, não são as circunstâncias externas que nos definem, mas sim a forma como escolhemos interpretá-las. Marco Aurélio afirmou: "A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos." Esse ensinamento nos convida a refletir sobre como os pensamentos negativos, muitas vezes alimentados por medos ou crenças equivocadas, nos limitam muito mais do que qualquer desafio externo. Quando permitimos que o pessimismo nos guie, nossas decisões se tornam prejudiciais, sabotando nossas oportunidades antes mesmo de tentarmos. Pensamentos pessimistas frequentemente surgem da antecipação de problemas que ainda não aconteceram ou do hábito de enxergar apenas o lado negativo das situações. Epicteto, o grande filósofo estoico, nos ensina: "Não é o que acontece com você, mas como você interpreta o que acontece que determina o seu estado." O pessimismo, na realidade, nada mais é do que uma interpretação distorcida da realidade, uma projeção de medos e dúvidas que muitas vezes não têm qualquer fundamento real. No entanto, esses pensamentos negativos têm um impacto real em nossas atitudes e nas ações que tomamos. Quando você acredita que algo vai dar errado, você acaba se predispondo a falhar, pois sua mente está focada nos obstáculos e não nas soluções. Desafiar o pessimismo não significa ignorar os problemas ou adotar uma visão ingênua da vida. Os estoicos nos ensinam a ser realistas, mas também a cultivar uma atitude de força e esperança. Sêneca nos lembra: "A vida não é para lamentar, mas para lutar." Isso nos incita a encarar as dificuldades com a certeza de que sempre há algo que podemos fazer para melhorar nossa situação. O otimismo, dentro da filosofia estoica, não é uma negação dos desafios, mas uma afirmação da nossa capacidade de enfrentá-los com coragem, resiliência e um foco nas soluções. Pergunte a si mesmo: este pensamento está baseado em fatos ou em suposições? Há evidências reais que sustentam meus medos? Frequentemente, você descobrirá que os medos que alimentam o pessimismo são exageros ou distorções da realidade. Os estoicos nos aconselham:
Quando algo o perturbar, não olhe para o que acontece, mas para como você percebe isso. Essa mudança de perspectiva permite que você substitua crenças limitantes por pensamentos mais construtivos, mais realistas e mais positivos. Eles nos lembram que se preocupar com o que é incontrolável é uma perda de tempo e energia. Marco Aurélio também disse: se estiver em seu poder, faça, senão, não deixe que isso o preocupe. Ao se concentrar nas ações que você pode tomar, você reduz o sentimento de impotência que alimenta o pessimismo, desenvolvendo, em vez disso, uma sensação de confiança em si mesmo e em suas habilidades. O impacto de eliminar o pessimismo é profundo e transformador. Quando você para de focar no negativo, começa a ver oportunidades onde antes só havia obstáculos. Sua motivação aumenta, pois você não fica mais paralisado pelo medo de falhar ou de se decepcionar. Em vez disso, você encontra motivos para agir e seguir em frente. Descobre que erros e falhas não são o fim do caminho, mas uma parte natural do processo de melhoria e crescimento. Como disse Sêneca, os problemas fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Além disso, uma mentalidade otimista melhora não só sua atitude, mas também a qualidade dos seus relacionamentos e o ambiente ao seu redor. O pessimismo não afeta apenas sua própria vida, mas também a maneira como você interage com os outros. Ao ver o melhor nas pessoas e nas situações, você inspira os outros a fazerem o mesmo, criando um círculo de apoio e positividade que torna mais fácil superar momentos difíceis. Eliminar o pessimismo não é uma mudança que ocorre da noite para o dia, mas cada pequeno esforço conta. Toda vez que você decide desafiar um pensamento negativo, toda vez que você escolhe ver uma oportunidade, em vez de um obstáculo, está treinando sua mente para se concentrar no que realmente importa. Os estoicos nos ensinam que a qualidade de nossa vida depende da qualidade da nossa mente. Ao cultivar o otimismo, você transforma sua perspectiva e sua capacidade de viver com propósito, gratidão e confiança renovada, enfrentando cada novo dia com clareza e força interior. Antes de encerrar, reafirme seu compromisso com essa transformação. Vá até os comentários e escreva: hoje começo minha nova versão. Sou um estoico. Declaro isso como um lembrete de que cada dia é uma nova oportunidade de seguir em frente com propósito e força. Nos vemos nos comentários.